Beto do Vale. E, continuando, teremos agora o nosso outro palestrante, senhor Rodrigo Segurado, da Cirrus Management Consulting. É sócio fundador e CEO da Cirrus Management Consulting, uma boutique nacional de consultoria especializada em estratégia, inovação e gestão corporativa. Foi executivo de empresas internacionais de consultoria como Arthur Andersen, Business Consulting e Solven International. É palestrante convidado do Emprese, Centro de Inovação e Empreendedorismo do ISE, Business School, São Paulo, associado ao IESE, Business School University of Navarra, Espanha, e professor do MBA Executivo em Gestão de Negócios da Economia Criativa da ESPM para a gestão do ecossistema de inovação. Vamos receber também, com muito carinho, com muito aplauso, o senhor Rodrigo Segurado. Bom dia a todos. Beto, obrigado. Você pavimentou a minha estrada aqui. Obrigado. Deixa eu deixar pronto aqui. Bom, prazer. Parabéns pela iniciativa do metrô. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Eu gostaria só de introduzir por que eu vim parar aqui para falar sobre inovação no sistema de transporte de passageiros, transporte de massa de passageiros. Depois de 22 anos de carreira em consultoria, formulando estratégia corporativa, gestão e inovação para empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar para o Grupo CCR, que tem os modais rodoviários, metroferroviários e aeroportuários. Depois dessa experiência, nós fomos convidados a trabalhar para a ANP Trilhos, onde a gente teve a oportunidade de formular a estratégia nacional de transporte de passageiros sobre trilhos, onde estavam todos os operadores públicos e privados, lá em Brasília, discutindo o futuro do setor, né, e a estratégia do setor de transporte de passageiros. E daí por diante, a gente foi se conectando com o tema transporte, mobilidade, transporte de passageiros e o sistema metroferroviário. Eu gostaria de introduzir o nosso tema com um vídeo de 1 minuto. O primeiro vídeo, por favor. Já economiza bastante tempo também da minha fala. In free trade, but I believe more in smart trade. We're going to make great deals with other countries. We're going to bring jobs back. The next wave of economic dislocations won't come from overseas. It will come from the relentless pace of automation that makes a lot of good middle-class jobs obsolete. Obrigado. Muito bom. Então, vocês perceberam que a minha experiência de 22 anos vem da iniciativa privada, com algum contato com a iniciativa pública, além do sistema público de transporte, também os Correios, alguma experiência a gente teve com o setor público. São mundos diferentes. E a gente entende isso, cada um com a sua peculiaridade. Eu gostaria de começar, então, com conceitos básicos de inovação. E o Beto me ajudou bastante, porque ele já colocou vários temas introdutórios. Qual a diferença entre descoberta, invenção e inovação? São 3 coisas diferentes. É importante a gente saber a diferença entre elas. A descoberta é um novo conhecimento. Alguém descobriu alguma coisa. A invenção é um novo conhecimento com um protótipo. É uma invenção.
A inovação, ela depende do novo conhecimento, do protótipo, escala comercial e criação de nova riqueza. Escala comercial, criação de nova riqueza. Então, inovação é isso. Não é a invenção e não é descoberta. Alguns exemplos de descobertas. O homem descobriu essas coisas ao longo do tempo. Descobertas do ser humano. Depois o homem inventou essas outras coisas ao longo do tempo, na escala cronológica. Algumas dessas coisas tiveram valor de mercado. Em bilhões de dólares, cada um desses negócios tem valor. Bom, então isso é inovação. Existem vários tipos de inovação. 2 principais tipos. A inovação transformadora, que transforma como a sociedade se relaciona. Então, essas foram inovações que mudaram a forma dos seres humanos se relacionarem. E a inovação evolutiva, ou seja, eu tive uma ideia da roda e, ao longo do tempo, a roda evoluiu. Eu inventei o computador evoluiu para o iPad. Eu inventei o relógio e ele evoluiu. Enfim, a geração de energia eólica, e assim por diante. Então, entre a evolutiva, e aqui fora eu vi um painel com uma quantidade enorme de inovação, provavelmente evolutiva, que vocês têm que celebrar, e entre uma inovação radical, disruptiva ou transformadora, tem muita inovação evolutiva, e é isso que faz a ligação entre os 2 pontos. É muito importante desenvolver a inovação evolutiva. E pode-se inovar em várias perspectivas, em produto, em relacionamento com clientes, em venda, distribuição e em processos. Mas pode-se inovar no modelo de negócio, no modelo da companhia. E aí está a inovação disruptiva, no modelo de negócio. Essa é uma definição de inovação do inventor, por acaso, do post-it, né? Ele testou várias vezes uma cola que não deu certo, e essa foi a cola do post-it. A que não dá certo, porque ela não cola. Então, a solução de problemas, mais a viabilidade econômica sustentável, mais lucro financeiro, é inovação. Existem algumas linhas de pensamento sobre inovação que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Gary Hamel, da London Business School, diz que inovação é lucro proveniente da implementação de ideias, e apenas essas ideias e invenções podem ser chamadas de inovação. E elas são provenientes de colaboradores ensinados a pensar como inovadores. Definição nítida e compartilhada de inovação na companhia. Métricas de inovação abrangentes, líderes de inovação responsáveis e capazes, e processos de gestão favoráveis à inovação. Gary Hamel, London Business School. Harvard é ceticista em relação à inovação, apesar do Christensen ter inventado o termo inovação disruptiva. Mas Harvard é mais cética e mais pé no chão, né? Ele diz o seguinte: a cultura de incentivo da companhia é de curto prazo, portanto, inovação é importante, mas não é urgente. Fica para depois. Porque o resultado que eu preciso entregar agora, eu preciso entregar o resultado agora, então não dá para criar coisas novas que vão levar muito tempo para se transformar em realidade e resultado. Inovação de impacto não foca os clientes atuais da empresa. Mercados pequenos não atendem necessidades de crescimento das grandes empresas, e mercados que não existem não podem ser analisados. Ou seja, inovação é ficção científica. Agora, Stanford, o Steve Blank, foi o criador do Lean Startup, do método de experimentar, errar rápido, para aprender rápido, para ter uma nova solução. Que é o modelo de negócio das startups. Errar muito, para aprender rápido e criar alguma coisa de valor no curto espaço de tempo. Esse professor da Kellogg University tem uma visão sobre inovação aberta. Ele diz o seguinte: por maior que seja a nossa companhia e maior seja a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, nós não podemos contar só com o nosso time para a inovação, porque tem muita gente lá fora com ideias que podem ser muito importantes para a nossa companhia. Então, ele defende a tese da inovação aberta para fazer 3 coisas: aumentar o número de ideias, aumentar a velocidade de inovação e aumentar a qualidade do resultado da inovação. Vocês vão ter cópia dessa apresentação. Bom,
Então, o que precisa ser feito no final das contas? A companhia e as corporações, elas não foram feitas para buscar inovação, ao contrário, elas foram concebidas para sustentar a operação. Então, 100% do nosso orçamento, 100% da nossa dedicação está para operar o sistema, construir as novas linhas, linha permanente, materiais rodantes, precisamos fazer o sistema, a energia elétrica, enfim, precisamos fazer o nosso sistema funcionar. É preciso criar empresas onde inovação seja o trabalho diário de todas as pessoas. E assim a gente aumenta a velocidade da transformação e a velocidade de criação de valor para o mercado. A gente tem observado os ciclos de inovação e a gente divide os ciclos de inovação em 4 grandes movimentos. Os gênios inventores, os centros de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, os capitalistas de risco e startups e inovação corporativa. Nós estamos vivendo a era da inovação corporativa. Então, no primeiro movimento, os gênios inventores, de Leonardo da Vinci a Elon Musk, e novos surgirão, fazem isso sozinho. Criação de inovação disruptiva que muda o mundo de forma isolada e com grande aplicação nos negócios. Elon Musk é o fundador da PayPal, da SpaceX, da Tesla, da SolarCity, da The Boring. Não sei se ouviram falar da The Boring, são os túneis a vácuo de transporte de veículos automotores. A gente vai ver um filme sobre isso. Bom, enfim, gênios inventores. Depois a gente vem a era das empresas que montaram seus centros de pesquisa e desenvolvimento, inovação. Então, cada uma dessas empresas tem 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, só em pesquisa e desenvolvimento, para pensar o futuro. Depois vem o movimento de capitalistas de riscos e startups, ou seja, muito dinheiro de capital de risco à disposição do mercado, muitos empreendedores com vontade de criar os seus próprios negócios e muito conhecimento e tecnologia à disposição. Isso se originou em ecossistemas, que não dá para ler, mas tem um mapa dos Estados Unidos aqui, um ecossistema geográfico onde se unia empreendedores, universidade, capital de risco, e que deu origem a essas empresas. Esse fenômeno, reunião física, geográfica, de conhecimento, pessoas e capital, se proliferou pelo mundo todo com uma quantidade enorme de investimentos novos em novos negócios, gerando a nova economia, com a quantidade de startups e programas de aceleração e novos negócios, novos modelos de negócios muito grande e simultâneo no mundo todo. E então surge o fenômeno das startups. E a definição que a gente mais gosta de startup é do Steve Blank de Stanford, de que startup é uma empresa ou organização temporária desenhada para pesquisar um replicável e escalável novo modelo de negócio. Isso é uma startup. Então, exemplos de algumas empresas que são grandes hoje, mas nasceram como startups. Nasceram nas garagens, né, dos Estados Unidos, onde seus fundadores criaram seus negócios. Bom, então a startup é um momento inicial de uma nova empresa, mas depois ela se transforma numa empresa. Algumas startups conhecidas, são algumas empresas grandes com um valor de mercado muito grande que nasceram como startups em muito pouco tempo. Algumas startups que há 5 anos atrás não existiam e que têm valor de mercado bastante grande. E as startups têm tipos. Tem a startup barata, coelho, dragão e unicórnio. Há quem diga que entre o dragão e o unicórnio tem a cabra do monte. Bom, é uma forma de tipificar qual é o modelo daquela startup, não importa qual a solução que ela atenda. Então, a startup barata é resiliente à guerra nuclear. Ela é focada em custo e resultado no curto prazo. A coelho está focada no seu valor de mercado do próximo salto que ela pode dar de volume de serviços e pessoas conectadas com aquele negócio. As dragão são empresas que valem $1 bi, ou seja, elas estão valoradas a $1 bilhão, retornando o investimento aos acionistas. As startups dragão são startups acima de $1 bilhão de valor de mercado, não necessariamente retornando o investimento aos acionistas. Então, startups unicórnio valem mais de $1 bi, não retornam o investimento aos acionistas ainda. Essas são as startups que de 2011 a 2016 surgiram unicórnios no mundo.
Ou seja, de todos os negócios, de todos os tipos de serviços, nascem novas empresas a cada dia. E elas crescem numa velocidade exponencial. Essas são empresas conhecidas que continuam crescendo e se desenvolvendo, investindo em novas startups. Aquele número é a quantidade de startups investidas por cada uma dessas empresas. Ou seja, ela deixa de ser startup, mas ela continua com o modelo e a cultura de inovar, adquirindo conhecimento externo. Porque ela é incompetente, ou vai levar muito tempo para ela criar essa competência interna. Então ela usa o conhecimento externo para se desenvolver. Esse é o portfólio de produtos e serviços das 4 maiores empresas em valor de mercado do mundo, em diversos temas que elas estão dedicadas a se desenvolver. O Google definiu como estratégia de que ele vai ter 360 graus de conexão das pessoas e das empresas em digital. Essas empresas são as extratoras de informações. E elas vão fazer algo com essas informações. Então, o ativo da companhia são dados e informações. Então, acabou a era do petróleo, então a gente está entrando na era do data economy, da economia de dados. Quanta informação passa no nosso sistema que a gente não transforma em valor para alguém, ou para nós próprios? Destinos, origem. Bom, então o fenômeno que está acontecendo é as grandes empresas tradicionais, grandes, são os peixes grandes, e as ágeis e novas, as novas empresas estão incomodando as companhias instaladas. Metade das 500 maiores empresas do mundo desapareceram em função do digital de 2000 a 2016. Metade das 500 maiores empresas do mundo desapareceram em função do digital de 2000 a 2016. Ou elas foram fundidas, ou cindidas, ou elas foram fechadas. A Xerox. Um executivo da Xerox, a Xerox era a The Document Company, um executivo da Xerox pediu para montar a Adobe, que é o documento digital. E ele foi mandado embora. Ele montou a Adobe, que vale muito mais do que a Xerox. A Kodak perdeu o filme digital, do filme para o digital. As redes de livrarias americanas perderam para a Amazon, a Enciclopédia Britânica para a Wikipedia, a Blockbuster para a Netflix, a cadeia hoteleira para a Airbnb e os táxis para o Uber. O que o Uber tem? Ele tem o sistema de pagamento do PayPal, ele tem o mapa do Google e ele tem o ativo depreciável do motorista desempregado. O ativo depreciável não é da empresa, mas ele conectou esses 3 modelos e transformou numa empresa de mais de 70 bilhões de dólares. E transformou o sistema de transporte de táxi no mundo. Depois ele ajusta a regulação. Mas o impacto está aí. Da onde surgem essas novas empresas? De necessidades não atendidas. Então, nós temos que imaginar, mas para resolver um problema não atendido, muito claro. Qual é o problema que a gente quer resolver? Quantos problemas a companhia tem listados que a gente deveria se colocar para resolver, não da forma antiga, mas da forma nova? Qual é a forma nova? A forma como essas empresas fazem, que nós não sabemos fazer. Nós somos incompetentes. Nós não temos esse DNA. Então, quem gostaria de consultar a enciclopédia virtual atualizada, Wikipedia? Quem já emprestou uma furadeira ou uma escada para alguém? Surge uma empresa Neighbor Goods. Quem já contratou um freelancer? Quem já assistiu um vídeo de alguém da família? O maior broadcast do mundo é o YouTube sem produzir 1 minuto de conteúdo. Quem está produzindo conteúdo para eles somos nós. Quem gostaria de assistir filmes traduzidos em todas as línguas do mundo? Sai lá a Viki. Quem gostaria de digitalizar seus livros e ter sua biblioteca digital, a Amazon Kindle? E quem já pediu, ofereceu carona para alguém, tem lá um serviço de transporte colaborativo compartilhado. Eu só tenho 10 minutos? Eu nem comecei a esquentar. Vamos lá, eu vou na do Beto, hein, Beto? Você já abriu o precedente, eu vou. As 3 maiores empresas privadas do Brasil, as 3 maiores empresas do mundo. Americanas, elas são 7 vezes mais valiosas do que as 3 maiores empresas brasileiras. Bom, o que Schumpeter descobriu? Schumpeter observou as ondas de inovação disruptiva
da energia hidráulica, têxtil e aço, vapor, aço, estradas de ferro, eletricidade, enfim, até as redes sociais e serviços de computação, de que essa onda diminui de tamanho. Essa onda tem menos anos entre uma e outra. A velocidade com que a inovação disruptiva está acontecendo é mais alta. O tempo de vida das empresas fundadas na década de 60 passa de 60 anos para 15. Então, imagine você formular uma estratégia de futuro de uma empresa que vai durar 15 anos, ou 10 anos. Aí vocês vão dizer, não, mas nós vamos completar 50? Aham. Bom, o negócio tem tecnologia tradicional, o negócio se junta a tecnologia estratégica, o negócio se funde com tecnologia, surge o conceito da TI bimodal e o digital. As empresas que estão nascendo agora são digitais. O pessoal de TI, alguém de TI? Alguém de TI na sala ou não? Estão numa reunião. Ah, não estão. Aqui tem um recado para eles. Eles têm que passar do modo maratonista para uma corrida de 100 metros. Entregar em uma semana o que entregam em 1 ou 2 anos. O que é digital? Digital é aquilo que está na ponta do nosso dedo e que a gente pode transformar em alguma coisa? Não, digital é uma inovação baseada numa necessidade de mercado não atendida, baseada em tecnologia, isso é digital. Então, nas empresas que a inovação está no estágio avançado, o executivo de inovação é diferente do executivo de digital. São 2 executivos cuidando de 2 assuntos. Numa empresa que esse assunto é novo, o mesmo executivo cuida de inovação e digital. Mas o driver principal é a orientação de uma necessidade não atendida do mercado, de fora, não de dentro. O poder concedente é de fora. O usuário é de fora. Então, a necessidade deles, não atendidas, tem que ser transformada na nossa estratégia de inovação. De onde vem o dinheiro? Vem da indústria de venture capital. O que é venture capital? Capital de risco voltado a investimentos especulativos, promissores em empresas nascentes, visando lucro futuro. Eu sou um investidor, tenho um negócio aqui que é muito bom, vou investir, daqui 5 anos eu vou tirar meu dinheiro, eu vou refazer o meu capital. E pronto, eu investi, saí e fiz dinheiro. Tem o dinheiro da empresa, que é o corporate venture, que é todo o investimento que a companhia faz em desenvolvimento de novos negócios, novos serviços. E tem o corporate venture capital, que é o capital corporativo de risco dedicado a investimentos estratégicos em startups externas. Ou seja, tem soluções lá fora que eu poderia incorporar à minha companhia. Então eu vou investir em empresas fora que podem trazer know-how e tecnologia para nós. Aumentar a nossa velocidade. Essas são empresas que têm braços de venture capital, ou seja, são grandes empresas que têm uma área só focadas em entender o que está acontecendo lá fora para trazer esse know-how para dentro. A coluna cinza é o total de capital de risco, venture capital. A coluna vermelha é o capital corporate venture capital, é dinheiro das companhias investindo em startups externas, em inovação. Está crescendo. E hoje, 26% de todo o capital de risco do mundo já é de corporação investida em inovação para o seu futuro. Então, a corporação, que é o peixe grande, está começando a namorar as startups, mas é um namoro novo. São 2 seres completamente diferentes um do outro. Para reverter essa situação, de sermos incomodados pelas ágeis e novas e de incorporarmos o know-how e a competência das ágeis e novas à nossa companhia. Um exemplo do setor varejista, por exemplo, o Walmart é 482 bi de dólar de faturamento por ano e a Amazon é 107 bi por ano, ou seja, o Walmart é 4 vezes maior do que a Amazon, mas a Amazon é 100% e-commerce e o Walmart é 100% loja física. Então ela comprou uma empresa de e-commerce, que é a Jet, para aumentar a sua venda pela internet. Hoje no Brasil, o Magazine Luiza, 25% das vendas é a internet. Mas olha as ações, o preço das ações da Amazon contra os preços das ações da Walmart. Ou seja, é o sortimento, intuição e emoção do varejo físico, da loja física, onde 85% da decisão é feita na loja versus algoritmos e precificação volátil e dinâmica do comércio eletrônico. E agora a Amazon está abrindo lojas físicas que não têm funcionários nos checkouts. O celular registra a sua compra e debita do seu cartão. Aqui no Brasil, um fenômeno de uma empresa que fez o que um grande banco não conseguiu fazer dentro, fez fora, que é a XP Investimento, que foi comprada pelo Itaú agora por 6 bilhões de dólares, ela vale 12, a XP Investimentos. Ou seja, alguém fez fora melhor, isso está ameaçando o meu negócio, eu vou trazer para dentro uma competência externa. Ou seja, as novas ágeis e novas startups estão incomodando as grandes corporações.
E aí a companhia se vê diante desse dilema, inovar ou não. E muitas empresas ainda não decidiram. Esse senhor está dizendo para a secretária, olha, não me passe nenhuma ligação agora que eu vou dormir nos louros do passado. Falecido. Bom, o que está acontecendo no mundo dos transportes? Esse é o vídeo 2, amigo. Obrigado. Eu vou me estender. The Hyperpod is the long-haul vehicle of the Hyperloop One system. It is a comfortable and safe transport hull for passenger and cargo pods. All levitation and guidance systems fit seamlessly underneath. Secure airlocks are at each end. Inside the Hyperpod, passenger and cargo pods can glide smoothly at airline speeds right to their destination. Da Amazon do centro de distribuição flutuante, com 30 toneladas, que pode transportar o estoque de um supermercado e fazer as entregas nas residências com os drones. Esse é o exemplo, 30 toneladas no dirigível. Tem uma empresa brasileira fazendo esse projeto com um dirigível de 30 toneladas. The Boring Company é outra empresa, do Elon Musk, que é o túnel. Aqui tem um terceiro filme, por favor. The Boring Company. Não, The Boring Company? Sim. O projeto? Esse é o vídeo 3, por favor.
Obrigado. Essa é a cadeia de valor da FedEx. E cada logo espetado na cadeia de valor dela é uma nova empresa, uma nova startup, desconstruindo o modelo de negócio da Federal Express, seja metro, hidro, aéreo, rodoviário, com novas soluções. Essa é a desconstrução da indústria automobilística, que está comprando ações dos aplicativos de carro. Então, hoje, a Rolls-Royce, que produz turbina para avião, está alugando as turbinas para os aviões. As empresas da indústria automobilística vão alugar serviços de mobilidade. Está fraco, mas cada ponto desse entorno, por exemplo, da indústria de farmacêutica, é uma startup investida pela indústria farmacêutica. Aqui um exemplo de cada pontinho desses é uma startup investida pela indústria farmacêutica. Aqui, bancos de investimentos. Aqui a indústria de óleo e gás, cada pontinho é uma startup investida, a indústria automotiva, a mídia, ou seja, a mídia sim está derretendo, ou seja, ela está tendo seu modelo de negócio desconstruído, a indústria de produtos de consumo, e nós mapeamos o ecossistema de inovação, ou seja, como que a corporação tem que fazer para se conectar com o mundo externo. A corporação tem suas áreas de finanças, unidades de negócios, vendas, suportes, pesquisa e desenvolvimento, novos negócios. Ela tem que criar uma camada de inovação para ela industrializar o processo de inovação, como o Beto falou, gestão e processo. E inovação é um novo processo que precisa ser instalado. E o ecossistema de inovação tem vários atores e outros serviços. Nós mapeamos o ecossistema brasileiro e mapeamos as empresas de fomento governamental, as aceleradoras, o Open Space Hub, que é o Cubo, Google Campus, Habitat do Bradesco, incubadoras e universidades, associações, educação, mídias, eventos e marketplace, venture builder, capital anjo, capital semente, venture capital e corporate venture capital, ou seja, empresas que estão investindo em inovação externa. Esse é o ecossistema de inovação aberta no Brasil, construído nos últimos 10, com ênfase nos últimos 5 anos. Algumas associações. Eu quero dizer que, nesse ecossistema, cada uma das empresas se utiliza de serviços e outras empresas para fazer inovação aberta. Bom, vários setores da economia. Se a gente clicar só em fintech, são serviços financeiros novos, a quantidade de startups que tem em serviços financeiros. E a nossa recomendação é que a companhia mude o mindset, ou seja, comece com um trabalho de mudança de forma de pensar, que eu acho que esse fórum faz isso. Ela tem que, aos poucos, mudar a cultura interna para a inovação, para depois chegar a uma estratégia de inovação da companhia. Esses 3 movimentos devem acontecer nessa forma. Primeiro a cultura da inovação, depois a inovação interna, depois a inovação aberta. E eu estou terminando. Nesse framework, a gente coloca os 3 tipos de inovação, a cultural, a inovação interna e a inovação aberta. E a gente tem que ter claro que respostas a gente quer responder com o programa corporativo de inovação. Qual é a estratégia de inovação da empresa? Ou seja, qual é a estratégia da empresa e quanto dela deve ser via inovação? Quais objetivos estratégicos de cada tipo de cultura interna e aberta nós devemos optar ao longo do tempo? Como ativar sincronizadamente cultura interna e aberta simultaneamente? E quais técnicas e métodos a empresa deve usar em cultura de inovação? Por exemplo, disseminação de conhecimento sobre inovação, o que esse fórum se propõe, por exemplo. Fórum de inovação. Certificação e inovação. Os executivos da companhia podem ser certificados a pensar e agir como as startups pensam e agem. O programa de ideias, o mural de inovação, profissionais e especialistas dedicados, e ambientação física sem paredes, para que as pessoas possam se encontrar e trocar informações. A inovação interna, pesquisa e desenvolvimento tradicional, novos negócios tradicional, design thinking, a forma de pensar e imaginar novas ideias, o comitê de inovação, o intraempreendedorismo, transformar o executivo num empreendedor, ou o funcionário, um colaborador, num empreendedor, é colocar ele numa situação de risco de investimento. Startups internas, incubação e aceleração de startups internas. E a inovação aberta pode ser feita através de cocriação, de crowdworking, crowdsourcing, corporate venture capital, inovação em rede, inovação em cadeia e inovação, investimentos em startups externas. E isso tudo precisa ser gerido, como bem disse o Beto. Eu preciso de um processo e de organização, eu preciso de modelo de investimento e eu preciso de modelo de governança e gestão da inovação. Então, eu diria o seguinte, a companhia tem que instalar um novo processo, o processo de inovação. E ele tem esses ingredientes todos para funcionar. Caso contrário, ela não ocorrerá
esporadicamente. A inovação aberta surgiu em 2003, esse termo de pensar em inovação aberta. Eu já citei o nosso amigo Você conecta a sua empresa ao mundo externo, e no Brasil essas empresas estão fazendo programas de inovação aberta de forma estruturada. Então o Brasil já avançou nisso, as empresas estão fazendo isso. Quanto mais perto do consumidor você estiver, mais rápido você deveria agir nesse campo. E a nossa sugestão final, para concluir, é de que a gente sugere que a inovação seja feita de forma colaborativa, a partir de um ecossistema empresarial aberto, voltado às soluções dos problemas sociais, econômicos e coletivos, e não só os empresariais. Muito obrigado.